Fala, turminha. Muito bom dia. Deus possa abençoar o seu domingo. Hoje vou trazer aqui para vocês o vídeo da entrada de confirmação. Vou dividir essa aula em duas aulas, porque na próxima aula também vou falar de entrada de confirmação e a entrada de confirmação com mais probabilidade de acerto, tá? Quando a gente usa ali para talvez alavancar mais o capital ou entrar com uma quantia maior. E daí eu vou explicar primeiro essa entrada de confirmação no modo padrão, né? Para que vocês possam entender. E na semana que vem eu trago a entrada de confirmação de mais probabilidade, tá? E por que isso? Porque nem sempre o mercado vai fazer uma entrada de confirmação de altíssima probabilidade. Então, isso que eu vou explicar aqui vai acontecer bastante de apenas ser uma entrada de confirmação. Isso não quer dizer que você não pode participar da entrada, tá? Só para que você saiba que existe a diferença entre uma com mais probabilidade ou não, tá? Basicamente, o que é uma entrada de confirmação? Quando o mercado encontra uma região de demanda, né? Pode ser a entrada de confirmação feita em qualquer lugar do gráfico? Não, tá? Não pode. É importante sempre, opa, deixa eu pintar isso aqui, que você localize em primeiro lugar o que está acontecendo com o mercado. Por exemplo, o mercado veio aqui, fez esse movimento e subiu infinitamente lá para cima, certo? Deixa eu abaixar isso aqui. A partir desse momento aqui, o que a gente entende? Quebra de estrutura a favor da movimentação inicial. E repare que nesse exemplo, o mercado não volta em nenhum momento testar a sua base, certo? Sempre explico aqui para vocês qual é o movimento normal do mercado, né? O movimento normal para que o mercado ative essa estrutura a partir dessa quebra é que o mercado inicie o seu processo de mitigação, né? Pode ser dessa forma, pode ser indo para lá, para lá, para lá, pode ser de diversas formas, tá? Mas a partir do momento que o mercado inicia o seu processo de mitigação do mercado, quando o mercado vem tocar nas suas bases de demanda e deu início ou a inibição do movimento, que é basicamente aonde tem a inibição e o começo do movimento. Quando o mercado faz automaticamente esse movimento pelo um tempo gráfico maior, isso aqui também é uma entrada de confirmação, tá? Então, por exemplo, vamos supor aqui, que depois eu vou explicar no gráfico ali, tá, pessoal? Vamos supor aqui que a gente está aqui no gráfico semanal ou mensal, certo? Então, geralmente, a estrutura de um tempo gráfico maior é exatamente isso aqui. E o que acontece no tempo gráfico menor, interno, são movimentos internos, né? Então, o mercado faz lá a sua zona de liquidez, vai criando, vai criando, vai criando, para que consiga chegar na sua região macro, certo? É assim que o mercado funciona. Então, o mercado ele manipula do micro para chegar nas regiões do macro. É por isso que quando a gente vai trabalhar no mercado de spot, nós não nos preocupamos com o gráfico diário, por exemplo. Por quê? Gráfico diário vai usar para operar day trade. Porque senão a gente vai ficar preso na manipulação deles e não vai entender o que está acontecendo. Nós temos foco ali para longo prazo, é semanal e mensal, tá? Então, quando o mercado faz essa movimentação do pivô de alta, lembra que eu falei para vocês? O desenho do pivô de alta é muito importante. Porque é a partir do pivô de alta da quebra de estrutura que você consegue identificar as próximas movimentações e ter as expectativas. Então, essa entrada pelo semanal ou pelo mensal, quando o mercado faz esse movimento, que foi o que aconteceu com bastante cripto, isso sim é uma entrada de confirmação, tá? Então, quando a gente. Deixa eu pular aqui para um gráfico, para que vocês possam entender. Vou apagar aqui. Estou no gráfico da LTC, tá? Ó, pivôzão de alta aqui, certo? Quebra de estrutura identificado.
Vou marcar para cá só para ficar nítido, tá? Dando continuidade ao movimento e aí eu vou procurar minhas pós. Vou passar minha Fibo mínima e máxima. Por que eu vou passar minha Fibo? Para que eu não me preocupe com as regiões de manipulação, para que eu não precise marcar esse order block, zona de liquidez, ó. Fundo duplo, eu já sei e tenho a expectativa que o mercado vai capturar essa liquidez. Então, eu já tenho que ficar esperto com isso como que eu posso dizer? Não preciso ficar preocupado com essas regiões para falar, olha, aqui tem um order block, porque provavelmente o mercado vai fazer isso aqui, para capturar isso aqui. Ainda mais quando são 3 fundos aí iguais, né? Uma zona de liquidez. Então isso me livra já uma boa parte do gráfico. A partir do momento que a gente vai no mensal ali para a gente dar uma olhada, o que a gente tem? O último candle do movimento. E tínhamos esse pequeno Fair Gap aqui em cima, certo? Então, quando o mercado inicia aqui na LTC, lá igual, mais ou menos igual o desenho que eu falei para vocês, ó, o mercado veio aqui, começou daqui, certo? Começou a trabalhar, fez um topo. Pullback, quebra de estrutura, certo? A partir desse momento, o mercado toma lá sua tijolada para baixo e começa o seu processo de mitigação, ó. Quando o mercado toca na sua base no 50% do order block, isso é uma entrada de confirmação. Pelo tempo gráfico maior. Deu para entender? Então, o que o mercado fez? Ele veio, quebrou a estrutura. Lembra que eu falo para vocês, ó, qual o melhor cenário? O mercado faz a sua quebra de estrutura. Vou colocar maior isso aqui. Ó, o mercado vem, faz o seu pivô de alta, quebra de estrutura. Para que o mercado ative essa estrutura, o que o mercado precisa fazer? Um processo de mitigação. Aonde que a gente vai comprar? Nas pós. Poderia ser aqui. Se essa inibição de movimento fosse aqui, poderia ser aqui. Certo? Mas, por que eu não posso marcar esse order block? Você poderia marcar. Mas você ia comprar aqui numa zona de fundo duplo? Eu ia perder dinheiro. Ou sabendo que o mercado provavelmente iria passar dessa região. Por quê? Fundo duplo, linha de tendência, são zonas nítidas de liquidez que o mercado vai capturar. Porque a sardinhada sabe que isso aqui é um suporte e a galera vai comprar. E os institucionais vai querer esses contratos. Tá? Então, basicamente, isso aqui é uma entrada de confirmação padrão pelo um tempo gráfico maior. Deixa eu pensar uma outra moeda qualquer aqui. Tinha que estar com... Pensar aqui. Pax acho que não foi ainda. Ver essa aqui que eu nunca vi. Eu vi essa moeda, acho. Calma aí, pessoal. Tô pensando uma moeda aqui pra gente ver na hora, mas uma que não tem muito estudo. Porque essa tela que eu uso pra estudar, eu não tenho que apagar. E uma coisa importante, tá, pessoal? Tendência de alta. Por isso que a tendência de alta diz muito para o mercado pra gente. Porque se o mercado tá numa tendência de alta, opa, a probabilidade já tá a nosso favor, tá? Então isso é importante. Não tem como a gente esperar uma entrada de confirmação sem tendência de alta dessa maneira macro. Beleza? Vou colocar em ADA Cardano mesmo, deixa eu ver. Eu apago Cardano. Bom, vamos lá. Pelo mensal. Ó. E já tem uma estrutura que ela veio fechar, né? Mas a gente vai usar ela. Pensa lá, ó. Reversão de movimento. Encontrou um topo. Deixa eu colocar pelo semanal, que aqui no mensal não vai dar para vocês verem. Ó. Aquela parte lá de baixo vocês já viram, só para ficar no gráfico. Mas aqui é um pivô de alta, certo? Quebra de estrutura, indução de movimento. Aí o mercado inicia o seu processo de mitigação. Isso aqui é uma entrada de confirmação padrão. Feito isso em ADA Cardano, o que a gente tem? Mínima, máxima. Para desconto caro para a gente entender a movimentação.
Mesma coisa, zona de liquidez, você não vai marcar esses order blocks e você vai marcar as suas pós através da zona de desconto. E nesse caso a gente tinha esse Farvalley Gap. E aí a gente tinha esse Breaker Block que, com o rompimento que eu já expliquei com o Farvalley Gap, é uma zona forte. Certo? Por quê? Era um order block vendedor, houve um rompimento deixado um Farvalley Gap, então essa zona se torna forte, é um Breaker Block, tá? Então, a partir dessas duas zonas que eu tenho, quando o mercado faz a sua movimentação de pivô de alta, quebra de estrutura, o mercado inicia o seu processo de mitigação para tocar na sua base. Então, esse processo é uma entrada de confirmação? Sim. Pela uma estrutura macro do mercado, isso é uma entrada de confirmação. O mercado quebrou a estrutura lá em cima e depois ele vem fazendo os movimentos. Quando o mercado faz esse tipo de movimento aqui, é aqui que a gente compra. Então, isso aqui, pelo um tempo gráfico maior, é chamada entrada de confirmação. O mercado quebrou a estrutura, fez o processo de mitigação, a gente compra. Ah, se fosse até na outra base, também. Está dentro da estrutura. É isso que a gente espera do mercado na entrada de confirmação macro. Beleza? Deu para entender a parte macro? Ah, eu entrei no mercado em 2022 e aí eu não peguei toda essa queda aí, fiquei de fora e eu preciso fazer essa entrada de confirmação. Mesma coisa. Quando o mercado encontra a sua região de demanda, né, que nesse caso aqui foi o breaker block, nós precisamos de uma reversão de movimento ou uma mudança de característica da movimentação, certo? A partir desse momento, a quinhada Cardano ela faz um choque, mudando a característica da estrutura de baixa, certo? Porque a gente estava vindo numa pernada de baixa. Então o mercado precisa reverter esse movimento, mesmo que seja breve. A partir desse momento, eu posso trabalhar apenas com essa estrutura aqui agora de mínima até o rompimento. Beleza? Então eu posso sim trabalhar apenas com esse movimento, porque eu já sei que o mercado está numa região compradora, uma região de demanda e houve defesa. O que eu preciso aqui? Uma entrada de confirmação do mercado. Encontra minhas pós, qual vai ser a mais forte? O último candle do movimento. Vamos ali pelo mensal. O que eu tenho no mensal? Tem um Farvalley Gap junto com o Order Block. Posso deixar minha apoio apenas no Farvalley Gap? Pode. Você sabe que o Order Block tá ali, né? E aqui a gente tem essa zona de manipulação, que é o 50% que o mercado tá. Beleza? O que é a entrada de confirmação aqui pra gente? A entrada de confirmação é justamente isso. O mercado veio, quebrou a estrutura aqui pelo gráfico semanal, fez a indução de movimento no topo, fez o processo de mitigação, onde a gente compra aqui. Então isso é a entrada de confirmação por um tempo gráfico maior, tá? Ah, mas e a história que você disse lá, que o mercado pode manipular a região dos 50% e subir daqui? Tudo bem, ele pode ainda fazer isso, tá? O que é a entrada de confirmação pra gente é exatamente isso aqui. O mercado vem, faz o pivô de alta, ó, quebra de estrutura, faz o processo de mitigação. Então, o que o mercado está fazendo? Ele está confirmando essa estrutura. Pode ser para fazer isso aqui, ou pode ser para fazer isso aqui. Como você está numa base muito próxima do mercado, você pode comprar a ADA Cardano aqui. O que você tem que saber? Que ela pode chegar até as regiões de extremidade. Você montar um DCA de forma inteligente. Por quê? Porque você está aguardando uma entrada de confirmação e é isso que ela fez. Mesmo que a probabilidade seja dela cair mais depois, você pode aproveitar esse movimento para realizar aqui. Se ela cair direto, né? Se ela vier antes para baixo, você só monta um DCA. Nessa região, talvez até na mínima, dentro dessa estrutura. Porque exatamente esse movimento é uma entrada de confirmação do mercado. O mercado quebra a estrutura, volta a testar para dar continuidade ao seu movimento. Deu para entender? Então, essa é a entrada de confirmação por um tempo gráfico semanal ou mensal.
Sempre o mercado vai fazer a entrada de confirmação? Sempre. Ah, mas por que que tem moeda que dispara para cima? Justamente por isso, porque as moedas querem colocar a galera o mais caro possível, comprar o mais caro possível, para que depois aprisione essa galera, né? Para que o lucro, que os caras ganhem em cima dessa galera. Basicamente, esse é o mercado. Por quê? Muita gente não vai conseguir ver o mercado derretendo lá. Por exemplo, o cara comprou a moeda a $2. Na hora que olhar, a moeda tá 0,30 centavos. E a moeda fica lá enroscada por meses. Aí o cara sai no prejuízo. Então esse é o lucro das grandes instituições, corretoras aí, por aí vai. Então, muitos casos, o que a gente tem que prestar atenção sempre é exatamente a estrutura. O mercado veio aqui, fez a sua inibição de movimento, quebrou a estrutura e foi embora. Lá para cima. O que a gente tem? Passou a fibra da mínima até a máxima do movimento, encontramos as nossas zonas de desconto, marcamos as nossas pós. Quando o mercado inicia o seu processo de mitigação, quando o mercado faz esse movimento e toca na sua POI, você já está tendo uma entrada de confirmação a partir da quebra de estrutura desse movimento. Então o mercado pode levar dias, semanas, meses para ele fazer isso. Vocês viram ali, né, no que nem em 2022, o mercado ele demorou aqui em ADA Cardano, por exemplo, desde que ele subiu, 2 anos para fazer essa entrada de confirmação. Mas o que acontece? Quando você tem a paciência de esperar, você não comprou aqui, né? Que foi quando liquidou um caminhão de gente do mundo cripto aí. E foi tão chocante para quem não estava nessa época que hoje, até hoje, você sente o efeito do mercado de cripto que acabou a liquidez. Então muita gente saiu fora do mercado, muita gente mesmo. E hoje o mercado ele tem totalmente outra amplitude, né? Há pouca liquidez no mercado, perto do que tinha, né? Antigamente, né? Movimentações anteriores, o mercado era muito mais rápido. O mercado tinha várias pessoas mesmo com cripto, investindo e por aí vai. Mas o negócio foi tão feio que até hoje nós sentimos o efeito desse mercado, tá? Então, basicamente, isso é uma entrada de confirmação padrão pelo gráfico semanal, certo? Deu para entender? E agora, o que a gente pode fazer então? Ah, eu perdi o time da moeda no semanal e eu queria uma entrada de confirmação pelo diário, para que eu possa entrar na moeda ou ter uma confiança melhor. Deixa eu pensar alguma moeda que fez a entrada de confirmação pelo diário. Não. Vou achar uma certinha aqui para vocês. A link fez. Ó, a primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente vai entrar sempre numa operação é nosso cenário macro. Temos que saber, porque se a gente entrar numa entrada de confirmação no topo, a gente provavelmente vai tomar um blefe, né? Então a gente tem que entrar sabendo as regiões que nós estamos negociando, certo? Deixa eu achar uma numa região totalmente errada aqui. Por exemplo, ó, vamos supor aqui que o mercado está numa região de topo e ele tivesse conseguido quebrar essa estrutura. Na teoria, isso aqui seria uma entrada de confirmação, porque o mercado veio aqui, fez a inibição de movimento, quebrou a estrutura. Quando o mercado faz esse movimento, você compraria aqui, né? Mas aí a gente teria sido estopado, que foi lá em 2022. Então, por isso que é importante saber as regiões que estamos negociando. Importantíssimo, para que a gente se posicione corretamente. Bom, identifiquei a minha zona de Chainlink numa zona macro de demanda. A gente precisa de um choque, né? Uma movimentação de mudança de característica. E aqui a gente tem
movimento de spring. O que é um spring? Um processo de acumulação, né? E para que o mercado, geralmente, eles fazem um movimento oposto, né? Então, se o mercado tem a intenção de ir para cima, primeiro eles capturam a liquidez de baixo para fazer o movimento para cima. E se eles tivessem a intenção de jogar para baixo, seria ao contrário. Primeiro eles rompem para cima para estopar a galera, fazer o movimento oposto por causa da liquidez. Certo? Há tempos venho falando para vocês aqui algumas situações que é melhor quando o mercado não captura a liquidez do topo do que ele capturar e voltar. Lembram disso, né? Tudo certo por aí. Quando a Chainlink faz esse movimento, essa compra que eu passei no YouTube também, ó. Então, quando ela faz esse movimento de captura de liquidez, vamos tirar aqui, chamado de Spring. Capturou a liquidez nesse ponto. É isso que importa. A partir desse momento, o que eu preciso? De uma entrada de confirmação. O que é uma entrada de confirmação? Eu preciso de um choque. Olha onde o mercado faz um choque aqui, ó. Nesse ponto aqui. O mercado cria um choque. Certo? E aí entra o detalhe aqui. Não capturou a liquidez. Então isso é muito importante, porque se o mercado tivesse feito ao contrário, capturado a liquidez para voltar, aí ficaria perigoso, tá? O que eu tenho aqui? Uma entrada de confirmação. Então o que eu vou marcar? Meu último candle do movimento sempre. E meu Far Valley Gap. Nesse caso é esse cara aqui, ó. O que eu aguardo na entrada de confirmação? Estando numa zona de compra de demanda macro, é justamente isso aqui. O mercado veio, quebrou a estrutura. Você não compra aqui. Você aguarda isso aqui para você comprar. E aqui entra a questão da liquidez. Por exemplo, o mercado tem uma zona de liquidez? Não. Liquidez, liquidez, liquidez. Aonde você vai buscar por compra? Na sua apoia abaixo dessa liquidez. E, nesse caso, era o último candle do movimento. Sempre comprar um pouquinho acima dos 50%, justamente para não acontecer isso aqui. Porque em casos o mercado para assim, um pouquinho antes, tá? Dos 50%. E aí o mercado sobe. Então isso aqui é uma entrada de confirmação pelo gráfico diário. Qual o seu alvo? Seu alvo sempre vai ser os topos. Aí depois que o mercado for indo, maravilha. Né? O que a gente tinha de topo semanal? Olha lá, ó. O mercado deu uma travada. É alvo. Depois o mercado passou? Passou. Mas é alvo. Certo? Ver se a gente consegue achar outro exemplo aqui. Deixa eu pensar um. Eu vou tentar colocar no euro. O euro geralmente tem umas movimentações boas para isso. Bagunça aqui, não tem nada. Ó, depois ele até anulou aqui, não adianta. Depende do cenário, né? Tô no cenário de baixo aqui. Por cripto mesmo. Ó, pelo semanal, isso aqui é uma entrada de confirmação também, pessoal. Porque o mercado veio, raspou o fundo, fez lá o topo, não capturou a liquidez, voltou a testar. Então a entrada de confirmação justamente é isso aqui. Faz o movimento, volta para subir. Tá? Deixa eu tentar achar uma moedinha que tem alguma entrada de confirmação pelo diário. Ó, uma coisa importante aqui que vocês têm que saber. Por exemplo, assim, ó, que nem no caso da DOT. Só para vocês ficarem espertos aqui. O mercado quebrou a estrutura pelo semanal. O que o mercado está fazendo aqui? Uma entrada de confirmação. Mas estamos numa zona de manipulação. Sim. Então o mercado ele pode manipular para subir, para depois ele fazer esse movimento? Pode. Ou então ele pode vir antes? Pode. Vamos supor aqui que ele veio antes. O que o mercado fez aqui nesse movimento? Ó, pivô de alta, fazendo um processo de confirmação. Seja aqui, seja aqui. Então é aqui que a gente compra. Entende? Então, basicamente, a volta do mercado é exatamente isso. Ó, eu não tenho essa entrada de confirmação aqui, mas eu vou explicar para vocês como seria essa entrada de confirmação. Na verdade, até tem. Não tinha reparado aqui. Ó, o que é a entrada de confirmação?
Uma entrada de confirmação normal. É isso aqui, ó. O mercado veio aqui pelo gráfico diário, capturou a liquidez, né? Veio aqui, quebrou. Quem quer aqui? Os 50% desse último candle do movimento. Basicamente é a região que ele parou aí. Então isso aqui é uma entrada de confirmação, ó. O mercado veio, quebrou a estrutura, voltou a testar. A compra, na teoria, seria aqui para buscar o rompimento dessa estrutura. Deu para entender? Então essa é uma confirmação pelo gráfico diário. Ah, mesmo estando numa região de manipulação, como você se trata numa região macro, mesmo que seja de manipulação, o que você tem que ter? Um plano. Porque se o mercado resolve vir para baixo direto, você só vai comprar nas regiões corretas, tá? Só isso. Mas isso aqui é uma entrada de confirmação do mercado. Deixa eu pensar em outro aqui. Será que a OP fez isso? Essa OP é meio maluco. Não, a OP não fez. Queria achar um bom movimento aqui pelo formação pelo gráfico diário, cara. Ficasse mais nítido o movimento para que vocês pudessem entender. É meio maluco, mas às vezes ela faz uns movimentos legais, né? Ó, a NIR pela uma visão macro aqui. Mesma coisa, ó. Pivôzão de alta. O que o mercado veio fazer? Inibição de movimento, order block. Tudo isso aqui pelo cenário macro, ó. Entrada de confirmação. Tá? Pelo cenário macro. Por exemplo, ó. A NIR é uma entrada de confirmação que ela tá fazendo aqui pelo gráfico diário? É. Ó, mesmo que ela tenha a possibilidade de romper o topo, eu compro, mas não. Tá? Mas ela tem possibilidade de fazer esse movimento. Mas, por exemplo, ela veio aqui, capturou a liquidez, ela formou um choque aqui, ó. Vamos supor que ela esteja numa zona de compra lá embaixo. Certo? O que a gente precisa? Esse é um dos modos de uma entrada de confirmação. Que é basicamente igual a link. Porque o mercado veio aqui, capturou a liquidez de baixo, fez uma quebra de estrutura, um choque, uma mudança de característica e não capturou a liquidez. O que a gente aguarda? Um processo de mitigação e a gente compra. Nesse caso, o que a gente tinha de POI? O último candle do movimento. E o Farvalley Gap desse cara que ela segurou aqui, ó. Vou desenhar só o Farvalley Gap onde ela parou, mas o último candle do movimento vocês já entenderam. Então, basicamente, isso aqui seria uma entrada de confirmação para buscar o rompimento dessa estrutura. Isso aqui é só um exemplo, porque a gente está numa região vendedora. Ela tem possibilidade de romper o topo? Tem. Já expliquei lá no panorama. Mas é só para que vocês possam entender o desenho. Então, esse modo aqui é um modo de entrada de confirmação. Quando o mercado quebra a estrutura aqui embaixo e ele não captura a liquidez. Tem que ficar bem esperto nesse tipo de movimento. Queria achar uma entradinha tranquila aqui. Ó, aqui não foi uma entrada de confirmação, porque é por isso que eu falo aqui, ó. Tem que ficar esperto na região que a gente estamos. Porque aqui, ó, é o... Opa, deixa eu passar aqui. Por exemplo, o que a gente tem aqui, ó, order block, o último candle do movimento. E aí, o que a gente tinha de POI aqui? Esse outro order block da inibição de movimento aqui, certo? Então é muito importante que a gente se localize onde que a gente está. A partir desse momento, quando o mercado perde a primeira POI lá, ó, eu sei que eu estou numa região de demanda, beleza? Então, vamos supor aqui que a gente está numa região correta e vamos supor também que esse fundo aqui, ó, não foi perdido, tá? Vamos supor que ele segurou nesse movimento só para que vocês possam entender o desenho. O que é uma entrada de confirmação? Justamente isso aqui. O mercado vem aqui, vamos supor que ele está na região de demanda, então o mercado vem, quebra a estrutura, certo? Meu último candle do movimento, vou procurar minhas pós, e aí o mercado faz basicamente esse movimento para você comprar aqui, pelo gráfico diário, estando numa região macro. Isso é uma entrada de confirmação pelo gráfico diário, certo?
Depois ela não voltou a testar, então... Nossa, eu já vi tanta moeda com entrada de confirmação, rapaz. Agora não aparece nenhuma. Ah, o Ethereum tem. Ó, o Ethereum, lembrei do Ethereum. Vamos lá. Começar aqui pelo Ethereum. É verdade, o Ethereum é o que mais faz isso. Região macro do Ethereum de compra, Blicker Block, já expliquei a movimentação do Ethereum, né? Então estamos numa região compradora nesse caso lá na época, e eu estou buscando por compras, certo? Estou buscando por compras do Ethereum, mas eu preciso de uma confirmação de movimento do Ethereum. Repare que a partir desse momento aqui o mercado dá uma nova pernada entre topo, fundo. A partir disso, o que eu preciso? Um choque. Estando numa região compradora, eu preciso de uma mudança de característica. Então o mercado captura a liquidez antes e depois ele quebra a estrutura. Formou um choque. O que a gente aguarda? Deixo o mercado subir, marquei as minhas pós. Sempre o último candle do movimento vai ser o mais importante. E aí eu vou procurar meus Fair Value Gaps. Passar a minha FIBO. Até onde o mercado dá indícios que ele vai cair. Certo? Então, ó. Nesse movimento, você já livra um monte de coisa ali para cima. Região de manipulação e por aí vai. O que a gente aguarda? Uma entrada de confirmação desse movimento. Então, o mercado veio, fez lá seu topo, deixou a zona de liquidez, não capturou, fez lá uma zona de suporte de liquidez, né? Provavelmente o mercado vai pegar. E aí o mercado vem, toca na sua apoio. Aí o que você faz? Compra. O seu stop ou o seu risco, se você quiser usar um stop, na mínima desse cara. Porque estamos numa região totalmente compradora. O mercado, na teoria, não pode perder isso, porque senão ele estaria revertendo a movimentação. Um detalhe: só saímos da operação se for um fechamento abaixo. Pavio não, tá? Pavio pode acontecer, principalmente no mercado de futuros. Então, isso aqui é uma entrada de confirmação. O mercado ele faz a sua captura de liquidez, quebra a estrutura. Pivôzão de alta. Aí o mercado inicia o seu processo de mitigação pelo gráfico diário e a gente entra. Estando numa região macro. Deu para entender? Então essa é a entrada de confirmação simples do mercado, tá, pessoal? De forma que a gente pode se aproveitar de uma maneira simples. E daí na próxima aula eu vou procurar umas moedas aqui de alta probabilidade que fez esse movimento para que eu possa mostrar para vocês quando a gente pode se utilizar desse movimento de alta probabilidade, tá? Por exemplo aqui, ó, o que a gente vê só para finalizar o vídeo? No Ethereum. Vamos supor que o Ethereum não consiga romper o topo, mas eu acredito que ele tem uma grande chance de romper esse topo. O que eu já tenho aqui, ó? Um movimento de alta, certo? Vamos colocar até lá em cima. Um pivô, uma quebra de estrutura aqui. O que eu vou procurar? Minhas pós. Último candle do movimento. E aí eu tenho um Fair Value Gap interessantíssimo aqui, ó. Além do último candle do movimento. Tá? Certo? Ah, ele foi consumido aqui. Foi. Mas ele é um order block com o Fair Value Gap embaixo. Isso é interessante, essa região. Tem metade do Fair Value Gap daqui ainda. Se o mercado resolve fazer esse movimento, pivô de alta, quebra a estrutura, faria o processo de mitigação. Ah, quando ele tocar aqui, você compra. Se ele for até mais baixo, compra. Então, isso é uma entrada de confirmação do mercado. Certo? Deu para entender? Essa é a entrada de confirmação do modo mais simples, assim, vamos dizer assim. E aí, nessa próxima semana, eu trago uma entrada de confirmação com alta probabilidade. Tem um detalhe muito importante. Quando a entrada de confirmação ela vai evitar a gente nunca, ou vai fazer que a gente nunca perca? Não. Muito pelo contrário. O mercado ele pode sim anular uma entrada de confirmação. Já vi diversas vezes acontecer isso. Um detalhe que é muito importante, o que muda em relação às operações é a questão da liquidez. Por exemplo, se você pegar uma meme coin que tem baixíssima liquidez, você não pode esperar que o movimento vai ser respeitado. Por quê?
Porque um movimento, uma moeda de baixa liquidez é de fácil manipulação. Por exemplo, só para que vocês possam entender. As corretoras, vamos usar aqui como a Binance, né? Ela sabe ali como na meme coin, tem um caminhão de gente aqui com um stop abaixo desse suporte. E ela geralmente, no Bitcoin, ela gastaria assim, vamos supor, tá? 1 trilhão para ela pegar esses stops. Na meme coin ela vai gastar 100 mil. 100 mil que vai transformar para ela aí uns 1 milhão. Então para ela compensa. Varar esse fundo para depois fazer isso aqui. Então a questão de moedas de alta liquidez é onde vai ter as suas probabilidades de movimento. Tá? Por exemplo, o cara manipular o Bitcoin é muito mais difícil do que ele manipular a... Vou pensar uma moeda aqui. Agora não me foge o nome. Mas vou colocar qualquer um. Vamos supor que é muito mais difícil ele manipular o Bitcoin do que a EVO, por exemplo. Entende a questão disso? Por quê? Numa meme coin ou numa altcoin, ele vai gastar pouquíssimo para ele manipular, para ele pegar o stop dessa galera. Agora no Bitcoin não, no Bitcoin ele vai gastar uma boa grana. Certo? Bom, estamos numa região de manipulação, mas aqui pode acontecer uma entrada de confirmação só para que vocês possam entender. Justamente isso aqui, ó. Se o mercado sobe dessa forma aqui, sem pegar esse Firewall Gap aqui, sem fechar ele, e coloca um fechamento aqui, igual eu dei de exemplo ontem na live, e ele faça isso aqui, é uma entrada de confirmação. Igual, é exatamente esse desenho aqui. Isso é uma entrada de confirmação do mercado. Posso entrar numa região dessa? Ah, você até pode. Você só tem que saber dos seus riscos. Por quê? Você está numa região vendedora. Se perder o fundo, você sabe que ele tende a mergulhar. Mas você pode. Pode entrar num movimento desse. É uma entrada de confirmação, caso faça isso aqui, tá, pessoal? Entenderam? Então, basicamente é isso o vídeo da entrada de confirmação. É apenas um detalhe, mas é muito importante. É por isso que a maioria não entende, porque quando o mercado precisa voltar para ele ativar a estrutura, e isso é chamado de entrada de confirmação, porque o mercado está vindo confirmar o movimento para que dê continuidade à sua tendência de alta, seja no cenário macro ou micro, né? Mas sempre olhando o macro para que você possa se localizar às regiões corretas. Então é os robôs que fazem esse movimento, tá, pessoal? Por isso que o mercado ele pode, como citei, pode ser de diversas formas, pode ser assim, pode ser bem complexo a mitigação, né? Mas que ele sempre vai tocar nessas bases sempre. Pode demorar o tempo que for, né? Eu mostrei que aí 2 anos, 1 ano e por aí vai. Beleza? E aí semana que vem eu vou achar as moedas de alta probabilidade aqui, de movimentos, né? Moedas não. De alta probabilidade numa entrada de confirmação, tanto micro, que seria ali no gráfico diário, ou no macro. Seria esse movimento mais longo, mas são moedas ali que dá para colocar um capital maior. Beleza? Fiquem com Deus, um ótimo dia a todos. Até mais. Fui.